Então, meu amigo e amiga, vamos lá. Complementos a questão aí, eu vejo o pessoal complementando, achando que eventualmente havia exceção, porque eventualmente o Novo Testamento me garantiria proteção, né? Mais ou menos, né? Eu vou trazer algumas relativizações em relação a isso, né? Não só, eventualmente, baseadas em qualquer pecado que ocorresse ou que poderia ocorrer, que eventualmente me faria perder proteção na situação em que de repente eu deveria, se eu tivesse um comportamento melhor, eu deveria eventualmente aguardar novas informações, ou nem aguardar novas informações, mas porque eu conseguiria fazer qualquer tipo de proteção, né? Porque nesse caso eu poderia conseguir obedecer o Novo Testamento e teria o nível de proteção desejado. Mas isso é relativo. Isso na verdade não é uma garantia, né? Só que eu só vim a descobrir isso depois. Então vamos lá. Poderia sim, claro, eu considero a possibilidade de que houvesse proteção e obediência ao Novo Testamento, e isso eventualmente aumentasse o meu grau de proteção. O que não é uma certeza, não só pela questão do pecado, mas vamos trabalhar com essas possibilidades aqui. O Novo Testamento não protegeria totalmente, nem que eu obedecesse totalmente, e eu descobri isso depois, porque poderia haver ali alguma. A base do Novo Testamento poderia ser pecaminosa ou falsa, então eventualmente não seria, né, a vinculação ali aos mandamentos, né? Inclusive sugerindo, não só eventualmente algumas coisas, talvez informações diretas contra os 10 mandamentos, seria inclusive uma desproteção, vamos dizer assim, inclusive falando diretamente contra alguns mandamentos diretos, né? Alguns mandamentos específicos, não só contra o conceito dos 10 mandamentos em geral. Então, teria isso. Né? Tanto que eu falo, no Novo Testamento, não, no caso, não protegeria totalmente, justamente o que eu, por haver conflito com a questão de que. Então, mas é que está. Haver conflito com a questão de que, eventualmente, seria algo, vamos dizer, que poderia ser embasado, vamos dizer, em outras religiões ou mesmo em outra pessoa que no final ali poderia ser interpretado como não sendo filho de Deus e tudo mais. Ou de outra imagem divinal, vamos dizer assim. E aí você poderia ter as influências que poderiam ali embasar a filosofia, vamos dizer, cristã. Mas é aí que está. A minha questão é que, por, por meio da fé, vamos dizer assim, não necessariamente obedecendo ali os demais mandamentos, mas por meio da fé, ainda assim haveria uma proteção um pouco maior, e mesmo pelas questões das privações que eventualmente são sugeridas no Novo Testamento, e daí fariam com que você de repente não precisasse. Não substituiria totalmente, mas faria com que não precisasse, não substituiria totalmente, mas aumentaria ali o grau de proteção, eventualmente conferido por conta de privações que já seriam, entre aspas, punitivas em relação a mandamentos que você não obedeça. Já que Cristo poderia estar ali simbolizando outra religião, mas ok, nem que obedecesse totalmente. Então, eventualmente, sair foi uma coisa boa sem que eu soubesse antes, já que o Novo Testamento não conferiria proteção total, nem que eu obedecesse inteiramente. Então, assim, não era uma garantia nem pelo Novo Testamento que haveria proteção total. Eu também, depois, claro, eu verifiquei isso. Aumentaria a proteção, mas não seria total. Então, depende, esse negócio de você dizer. De eu libertar. Esse negócio de eu libertar você. De falar da questão da obediência do Novo Testamento, antes de receber informações do Velho, isso liberta parcialmente, porque vocês não sabem se eventualmente a obediência ao Novo Testamento geraria proteção total. Ou nem proteção total. Pode saber que aumentaria a proteção, mas não se sabe se não proteção total não daria, mas estou dizendo, não sabe se esse aumento de proteção seria suficiente para as questões lançadas. Isso aumenta de relatividade, relativiza ainda mais em relação à questão da longa duração. Né? Ou mesmo em outros temas até, de média ou curta duração, o quanto eu demoraria para encontrar determinadas respostas. Então eu me manifestei mal aqui. Não é questão. O Novo Testamento, talvez em hipótese nenhuma, protegeria totalmente. Mas o Novo Testamento talvez conferisse a proteção suficiente ao caso. Né? Vocês não sabem se esse é o caso, então seria, na verdade, mais um risco. Eu não sabia. Eu não sabia disso. Então foi até bom sair, porque eventualmente a base que eu tinha não garantiria a proteção. Né? Então,
consertando a minha frase anterior. Eu considerava, ao mesmo tempo em que achava que obedecer o Novo Testamento poderia aumentar a proteção, daí as outras possibilidades, que poderia também haver proteção em meio ao pecado, porque eu sabia essa possibilidade porque já aconteceu comigo antes. Mas o que também seria um risco ainda maior, né? Já que ocorrera comigo. Mas isso era um risco. E, inclusive, mas a Bíblia também dizia o contrário, que essa proteção não existe, né? Que não haveria proteção. Então você tem ali, eventualmente, os dois comentários bíblicos, né? E justamente, ainda havendo a possibilidade de não haver proteção em meio ao pecado. Então é isso. Apenas esse complemento. Valeu, então, apenas dizer que é isso que ocorreria. E não, na verdade, o Novo Testamento não garante a proteção. O Novo Testamento não garante aquilo que vocês estão contando, que eventualmente pelo Novo Testamento seria a proteção. A conferida. Não há, nem sobre isso há garantia, na verdade. Eu também já tinha essa ideia desde antes. Então, apenas esse complemento e valeu.